Olá, boa noite. Mais um caso de febre maculosa em São Paulo. Depois de 3 mortes confirmadas, mais uma mulher está internada com sintomas da doença. Pela primeira vez desde 2019, a Agência de Classificação de Risco melhora a perspectiva da nota de crédito do Brasil. E você vai ver também. Policiais violentos e agredidos. Casos recentes mostram que abordagens da PM de São Paulo apresentam falhas e colocam em risco oficiais e civis. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. Um policial militar foi baleado na zona sul de São Paulo no momento em que ele realizava uma abordagem. O PM corre e, quando chega próximo ao suspeito, é recebido a tiros. Preste atenção nas imagens. Uma das balas acerta o colete e a outra o joelho do policial. Ele ainda consegue se levantar e uma viatura chega logo em seguida. O agente foi levado ao hospital e está internado em estado estável. O criminoso fugiu. Casos de abordagens policiais ganharam repercussão nas últimas semanas, tanto pela forma como foram conduzidas pelos agentes, quanto pela reação dos suspeitos. A Polícia de São Paulo realiza cerca de 10 milhões de procedimentos desse tipo por ano. Neste vídeo, o policial dá tiros para o alto para conter um bando que tentava resgatar o suspeito sob o controle do agente. O homem foi abordado por trafegar em alta velocidade em uma moto. O PM teve uma jaqueta e um carregador de pistola roubados. O soldado conseguiu chamar outras equipes para ajudá-lo e o cidadão foi preso por roubo e desobediência. No início do mês, 2 agentes foram baleados durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. O suspeito entrou em luta corporal com os policiais, roubou a arma de um deles, atirou contra os 2 e fugiu. Ele foi preso em seguida. Além da violência contra policiais, repercutiram também casos de agressões por parte dos agentes de segurança. Essas imagens mostram o suspeito com as mãos e os pés amarrados depois de roubar um supermercado. No fim de maio, uma idosa de 70 anos levou um soco ao interferir na ação em que o filho era alvo de uma briga de vizinhos. Os policiais foram afastados e inquéritos instaurados para apurar as ações. Cobrado, o secretário de Segurança Pública de São Paulo afirma que cada caso é um caso e sempre haverá investigação para apurar os fatos. O que nós fazer é condenar qualquer atitude policial previamente, sem antes que se realize uma robusta investigação. O procedimento operacional ele existe, mas nem sempre algo que é engessado pode ser feito ali pelos policiais no dia a dia. O psicológico abalado pelo estresse da profissão é apontado por especialistas como causa desse tipo de ocorrência. Para eles, o reforço no treinamento pode ajudar a evitar essas situações. O treinamento é feito para certo padrão de abordagem. O treinamento é o mais intenso do mundo, são 2 anos de preparação básica no caso de São Paulo. E há o retreinamento contínuo do pessoal que está no trabalho das ruas. Mas realmente há situações em que esse estresse atinge o policial. Por mais treinamento que tenha, ele acaba resvalando em relação àquele treinamento que é dado, aquele padrão da corporação. A gente precisa que a abordagem seja tão qualificada que faça a sociedade aprovar a atividade policial, a valorizar a atividade policial e o policial se sinta mais legitimado e mais à vontade para poder desenvolver a função e a profissão dele. Então, a gente quer valorizar os bons profissionais da segurança pública. O Instituto Sou da Paz acredita que a comunicação deve ser melhorada, inclusive com campanhas por parte da corporação. Esse descompasso de informação ele precisa ser tanto trabalhado na polícia, com campanhas informando, o que a polícia pode, o que a polícia não pode fazer, e estimulando que, caso haja um descumprimento, o cidadão procure os canais de denúncia, mas também é preciso que a polícia gaste bastante tempo, fazendo um treinamento para os policiais sobre essa comunicação no momento da abordagem, porque ela é central para a gente conseguir garantir que esse procedimento termine bem para os 2 lados. A Justiça condenou 3 pessoas pelo assassinato da família Gonçalves no ABC Paulista em 2020. Entre elas estão a filha do casal e a namorada dela. Somadas, as penas chegam a mais de 190 anos de prisão. Outros 2 acusados de envolvimento no crime serão julgados apenas em agosto.
A sentença foi divulgada hoje de madrugada e os 3 réus receberam condenações pesadas. A filha do casal, Ana Flávia Martins Menezes Gonçalves, cumprirá 61 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão. A namorada dela, à época Karina Ramos de Abreu, foi condenada a 74 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. Já Guilherme Ramos da Silva pegou 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Nada vai trazer de volta a vida dos verdadeiros protagonistas disso tudo aqui, porque não dava. Todo mundo falou muito da Ana Flávia, da Karina, do Guilherme, mas na verdade as pessoas que deveriam ser lembradas hoje aqui eram o Romiuk, o Juan e também a Flaviana. Os 3 condenados vão cumprir a prisão em regime fechado. Eles já estão presos e não poderão recorrer da decisão em liberdade. Os outros 2 réus acusados no caso, os irmãos Juliano e Jonathan Ramos, serão julgados em agosto. A expectativa é continuar trabalhando para que eles também tenham uma sentença que seja compatível com a brutalidade daquilo que eles cometeram. O crime aconteceu em janeiro de 2020. O casal Romiuk Veras Gonçalves, de 43 anos, e Flaviana de Menezes Gonçalves, de 40, e o filho Juan Victor Gonçalves, de 15, foram mortos com golpes na cabeça. Os corpos só foram encontrados no dia seguinte do crime, carbonizados em uma estrada de terra em São Bernardo do Campo. Eu só queria a justiça. Foi feita. Vai ficar 60 anos trancafiada. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem acusado de aplicar o golpe da casa própria. Ele chefiava uma quadrilha que oferecia imóveis que não estavam à venda. Mais de 300 pessoas foram enganadas e ficaram sem o dinheiro e sem a casa. Em um dos escritórios no centro do Rio, foi preso Davidson John da Silva Mercedes, apontado como um dos integrantes da quadrilha que enganava clientes em busca do sonho da casa própria. O grupo usava fotos de redes sociais para anunciar imóveis em um site próprio a preços baixos, como se fossem corretores. Os contatos eram feitos por uma rede de telemarketing. Empresas de fachada eram usadas para alugar escritórios, onde as negociações eram feitas. Quando um cliente fazia o pagamento do sinal, a quadrilha desaparecia. Em 3 anos, o grupo lucrou mais de 10 milhões de reais com o golpe. Nesse período, mais de 300 clientes enganados procuraram a polícia para registrar boletim de ocorrência contra os golpistas. São pessoas de baixa escolaridade que buscam imóveis mais acessíveis, a preços menores e acabam sendo seduzidas por uma facilidade oferecida por esses criminosos. Ao todo, 20 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. 3 delas, apontadas ao lado de Davidson como líderes da quadrilha, estão foragidas. Andresa Cristi de Castro Monteiro, Hitler Diego Souza Silva e Marcelo Jorge Pereira da Silva. Na ação, os policiais também apreenderam telefones, computadores, documentos, dinheiro, armas, drogas, carregadores e munições. Você vê que todo cuidado é pouco, precisa ficar atento a absolutamente tudo. E olha, a Prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, anunciou medidas para combater o surto de febre maculosa após 3 pessoas serem infectadas na cidade e morrerem. Na noite de ontem, mais uma morte suspeita foi registrada. Ao vivo, o repórter David Diogo traz os detalhes para a gente. Está todo mundo preocupado, né, David? Inclusive, o Mauro Talhaferri explicou longamente o que era a febre maculosa, como era o contágio, os cuidados. Que outras informações você tem para a gente? Exatamente, Amanda. Boa noite a você, a Augusto e a todos que nos acompanham. A Secretaria de Saúde de Campinas foi notificada da morte da adolescente de 16 anos que estava internada em um hospital privado com suspeita de febre maculosa. Ela também esteve no mesmo evento no dia 27 de maio, do qual participaram outras 3 pessoas que morreram em consequência de complicações da doença. A festa com 3.500 pessoas aconteceu na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, região leste da cidade local, provável de infecção. O Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas também monitora um show do cantor Seu Jorge no dia 3 de junho, com aproximadamente 10 mil pessoas no mesmo local. Uma mulher de 38 anos que estava internada em um hospital particular da cidade com suspeita da doença esteve no show. A Prefeitura de Campinas realizou hoje uma reunião emergencial e definiu algumas ações para frear o surto da doença.
todos os locais que tenham a presença do carrapato estrela, o transmissor da febre maculosa, terão que ser amplamente sinalizados. Os médicos da rede pública e particular irão participar por uma capacitação para ajudar no diagnóstico precoce da doença. O médico Rodrigo Angeramin explicou durante a coletiva à imprensa, na Prefeitura de Campinas, por que detectar a doença rapidamente é tão importante. Não se tratando dentro dos 3 primeiros dias, a doença passa para uma fase posterior. Essa é uma doença que nós chamamos de multissistêmica, ou seja, ela comete todos os órgãos que apresentam vasos sanguíneos. E quando que começam a surgir essas alterações nos órgãos? A partir do 4º para o 5º dia. Então é esse o motivo do período precioso dos 3, 4 primeiros dias para a gente conseguir tratar. E quando é que a maioria dos pacientes não tratados evoluem para óbito? Entre o 7º e o 8º dia após o início de sintomas. Hoje, o governo do estado de São Paulo fez um alerta para que as pessoas que estiverem na Fazenda Santa Margarida no período de 27 de maio a 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor de cabeça ou manchas avermelhadas, procure atendimento médico imediatamente e informe ao médico que esteve na região. Augusto. Obrigado, David. O Ministério da Educação aumentou o teto de financiamentos do FIES para o curso de medicina. O limite semestral, que antes era de quase R$53 mil, agora passou para 60 mil. O novo teto começou a valer hoje e é válido para novos financiamentos e renovações de contratos vigentes a partir do 2º semestre de 2023. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a mudança atendeu a um pedido dos estudantes de medicina. O valor para as demais graduações não teve alterações. Um ano depois das chuvas que provocaram uma das maiores tragédias de Pernambuco, nossa equipe voltou à área atingida pelos deslizamentos de terra, onde 12 pessoas de uma mesma família morreram. E a única mudança, Amanda, foi um muro de arrimo feito pelos moradores. Obras da prefeitura ainda não estão nem no papel. Maria José ainda convive com a lembrança de maio de 2022. Eu me lembro demais tudo que passa assim aqui. Eu não gosto nem de ficar assim aqui. Tem hora que eu fico em casa, começo a chorar. Eu não paro de chorar, não, porque é triste, minha filha. A gente passar o que eu passei e ainda estou passando. É muito triste. Maria é moradora de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, uma das áreas mais afetadas pelos deslizamentos de terra. As chuvas que atingiram a região metropolitana chegaram a 551 milímetros, 140 acima da média do mês. Cerca de 125 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. 133 morreram. Pouco mais de um ano após a tragédia, a comunidade Jardim Monte Verde ainda espera uma resposta do poder público. Esse muro de arrimo aqui foi construído pelos próprios moradores, que até hoje temem novos deslizamentos. Qualquer chuvazinha, a gente pensa que vai acontecer tudo de novo. É como se fosse um pesadelo que nunca vai acabar. Na encosta, algumas lonas dividem espaço com a vegetação e o barro. As ocupações irregulares refletem outro problema em Pernambuco: o déficit habitacional. São 320 mil unidades como estas em todo o estado. As pessoas que moram nessas áreas de risco, elas não moram por opção, elas moram por falta de moradias acessíveis e adequadas para essa parcela da população. Em nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que estão em fase de projeto de obras orçadas em R$80 milhões para melhorar a infraestrutura da região. Que não são acidentes, né? Como prevenir essas tragédias nas áreas de risco. A gente precisa ter uma urbanização participativa, ouvindo as pessoas, desenhando a cidade da maneira que elas precisam, desenhando as políticas habitacionais das maneiras que elas precisam, e a gente precisa de um planejamento urbano adequado de uma maneira geral. A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina entre hoje e amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as regiões metropolitanas de São Paulo e Curitiba, além do litoral sul paulista, serão as regiões mais atingidas. O acumulado de chuvas pode ultrapassar a marca de 100 milímetros por dia e existe sim o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. A polícia do Rio de Janeiro ainda tenta ouvir o idoso que foi gravado fazendo ofensas racistas a um segurança. O repórter Tony Vendramini
traz ao vivo as informações para a gente desse caso. Boa noite para você, Tony. Como é que foi? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Aloysio Augusto da Costa, de 83 anos, era esperado mais uma vez na delegacia e não compareceu. O advogado dele alegou que o Aloysio não poderia prestar depoimento porque tem problemas de saúde. Foi a mesma justificativa apresentada na última segunda-feira, quando o idoso deveria ter sido ouvido. O advogado do Lucas Rodrigues Neves, que é a vítima das ofensas, também esteve na delegacia. Ele disse que ainda não teve acesso ao laudo médico do Aloysio. O Lucas deve prestar depoimento na próxima segunda-feira. Lembrando que ele trabalha como segurança em um restaurante em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, que fica em frente ao prédio onde mora o Aloysio. O Lucas disse que o episódio de sábado não foi o primeiro, não foi a primeira vez em que ele sofreu ofensas racistas do Aloysio. E disse também que, na verdade, o Aloysio não quer que ele fique sentado em um banquinho na calçada do prédio enquanto trabalha. Amanda, Augusto. Gente, é uma coisa tão bizarra que não dá nem para comentar. Obrigada, Tony. Boa noite. O vazamento de dados é uma preocupação constante de todos nós, brasileiros conectados à internet. Em posse de informações importantes, estelionatários realizam golpes que, em alguns casos, são bem difíceis de resolver. Luiz Felipe tomou um susto ao acessar a conta bancária e perceber que ela estava bloqueada. Ao entrar em contato com o banco, descobriu que o nome tinha sido negativado por dívidas com uma instituição financeira digital. O problema é que foram golpistas que usaram os dados dele para abrir uma conta e usá-lo como laranja. Me atrapalhou muito porque eu não consigo ter acesso mais aos bancos, né? Minhas contas estão bloqueadas e também o dinheiro que eu tinha lá, que era meu realmente, até hoje eu não recebi mais. Até agora eu não tive resposta do banco e estou aguardando até agora. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em privacidade mostrou que só no ano passado cerca de 286 mil brasileiros tiveram dados expostos na internet. O Brasil é o 12º no ranking de países com mais registros de vazamentos. Apesar dos danos e da possibilidade de entrar com processo, a recuperação do prejuízo nem sempre é garantida. A gente precisa provar aquele vazamento, provar a culpa de quem forneceu e vazou aquele dado, então o dano ocorrido na vida da pessoa. Porém, quando a gente já tem um dano concretizado, uma conta aberta, um empréstimo realizado, uma operação financeira, ou às vezes até um dano mais grave, aquela instituição financeira, ou às vezes aquele envolvido no dano, ele pode sim ser condenado para indenizar a pessoa que sofreu esse tipo de dano. O roubo de dados pode acontecer das mais diversas formas, inclusive através de um simples e-mail com um link, que ao ser clicado, rouba todos os dados do usuário. São os chamados phishings. É muito importante tomar cuidado com os links que você clica, ter um sistema, de antivírus instalado nos seus aparelhos e sempre manter também os aplicativos atualizados. Isso é uma boa forma de você tentar se resguardar. Então, viu um link suspeito, não clique. Caso você clique e já verifique ali qualquer atividade, feche, encerre aquele acesso para que você não corra o risco de ter o seu computador, o seu celular invadido e os seus dados ali sob suspeita. E jamais forneça dados em qualquer link que você não tenha qualquer segurança sobre ele. Cuidados que a Ivone conhece e adota. Hoje a nossa vida é online, né? A nossa vida é internet, então é buscar sites de confiança, não abrir qualquer tipo de mensagem ou qualquer tipo de e-mail, conhecer quem envia. Então é esse tipo de cuidado. A agência de classificação de risco Standard & Poor's alterou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Essa é uma espécie de selo de bom pagador, a capacidade do Brasil de honrar os seus compromissos, o que é uma ótima notícia, principalmente para os investidores internacionais. Ainda não recuperamos o nosso selo de bom pagador, aquele grau de investimento perdido em 2015, mas uma mudança nessa sinalização de uma agência de classificação de risco também não acontecia desde 2019. Portanto, foi bastante comemorada pelo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou há pouco, a Maria Ferreira, nossa repórter em Brasília, acompanhou e traz as informações, né, Maria? Boa noite. O que Haddad disse? Olha, para o ministro, esse foi o reconhecimento de uma mudança na economia brasileira, viu, Amanda? Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. A Standard & Poor's mudou a nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Mas a nota de crédito soberano, que é ali o que reflete a capacidade do país de honrar com seus compromissos financeiros,
continuou no que é chamado de grau de especulação. Essa nota de crédito soberano significa que o Brasil está menos vulnerável, mas continua com algumas incertezas em relação à sua situação econômica. E olha só, para melhorar essa perspectiva de risco de estável para positiva, a agência levou em conta também o crescimento da economia do nosso país. O ministro Fernando Haddad disse que isso reflete ali essa harmonia maior entre os poderes que está sendo construída e que isso é só o começo. Mas ele disse que falta um pouco ainda de participação do Banco Central para ajudar na redução dos juros. Ele também agradeceu ao Legislativo, ao Judiciário e também ao Banco Central. Vamos ouvir o que disse o ministro. O Congresso Nacional para agradecer o Supremo Tribunal Federal pelo que tem feito pelo país, né? E quero, o quanto antes, agradecer também a autoridade monetária que a cada declaração pública dá demonstrações e que está sensibilizado com o clamor do empresariado, dos bancos, das agências de risco, né, de que é possível essa harmonia ser ainda maior. E depois dessa decisão do Banco Central americano, né, de manter os juros e também da melhora da perspectiva de risco do Brasil, como vimos há pouco, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, reagiu positivamente e fechou o dia em alta de 1,99%, 2%, operando acima dos 119 mil pontos. É o maior valor desde outubro do ano passado. Já o dólar caiu 1,14%, fechando o dia cotado em R$ 4,80. O Senado instalou a CPI das ONGs. A comissão vai investigar o repasse de verbas públicas para organizações não governamentais e um possível uso inadequado dos recursos. Os parlamentares devem focar nas ONGs que atuam na preservação da floresta amazônica. As organizações são mantidas com o Fundo Amazônia e há denúncias de desvio de recursos. Segundo o presidente da comissão, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, os trabalhos vão começar pela solicitação de dados ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério do Meio Ambiente sobre os repasses dos últimos anos. O que a gente quer é que o Brasil tome conhecimento do uso que se faz do nome Amazônia. E a gente não vai demonizar a ONG, isso aqui não é contra o governo e nem vai ter espetáculo aqui. A CPI vai ter 11 membros, a maioria da oposição ou do Centrão. Os parlamentares vão ter 130 dias para investigar as supostas irregularidades. Para isso, devem convocar pessoas ligadas às organizações. O senador Márcio Bittar foi o escolhido como relator. Nós vamos analisar os últimos 20 anos, portanto, vários governos, não só esse que se inicia agora. E basicamente dirimir dúvidas. Qual é a dúvida que paira, qual é a denúncia que paira? É que interesses estranhos ao interesse brasileiro, ao interesse principalmente de 28 milhões de brasileiros e brasileiras que habitam a Amazônia, proliferam contra a nossa vontade. De acordo com o senador Plínio Valério, também existe a suspeita de que verbas para políticas públicas tenham financiado o tráfico internacional de drogas na fronteira do Amazonas, além de haver ONGs de fachada que nunca prestaram serviços. Os conselhos de ética da Câmara e do Senado abriram processos contra 6 deputados e 5 senadores acusados de quebra de decoro. A maior parte das representações foi apresentada por adversários políticos dos parlamentares. No Senado, foi aberto processo contra o senador Chico Rodrigues, do PSB, a partir de uma representação apresentada pela Rede e pelo Cidadania. O senador foi flagrado em 2020 com dinheiro na cueca durante investigações da Polícia Federal na casa dele. O senador Renan Calheiros foi sorteado como relator do caso. Outros 5 processos foram abertos contra os senadores Randolfo Rodrigues, Cid Gomes, Stevenson Valentim e Jorge Cajuru. Cajuru teve 2 representações apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro e pelo ex-senador Luiz do Carmo. Flávio Bolsonaro entendeu que Cajuru quebrou o decoro ao divulgar uma gravação clandestina de diálogos com Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente fazia críticas a senadores e ao ministro Alexandre de Moraes. Na sessão do Conselho de Ética, Cajuru se defendeu. Quando houve aquela questão da gravação, eu com 2 testemunhas a meu lado, eles ouviram
O presidente Bolsonaro falou que o juro coloca do jeito que você quiser, pronto, acabou. Ok, coloquei no ar meia hora depois. Na próxima reunião, o Conselho de Ética do Senado deve analisar petições apresentadas pelo PSOL, PT e Rede contra o senador Flávio Bolsonaro, baseadas em investigações do Ministério Público que apuram suposto envolvimento do parlamentar com milícias do Rio de Janeiro. Na Câmara, o Conselho de Ética abriu processos disciplinares contra 6 deputadas: Célia Chacriabá, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Érica Cocai, Fernanda Melchiona e Juliana Cardoso. Todas as representações foram apresentadas pelo PL. O partido afirma que as parlamentares quebraram o decoro e ofenderam os colegas ao chamarem de assassinos aqueles que votaram a favor da urgência para o projeto que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo o PL, a conduta busca hostilizar pensamentos contrários. Por isso, não estaria coberta pela imunidade parlamentar. As deputadas protestaram na tarde de hoje e alegaram violência política de gênero. Foram 4 horas entre o protocolo na mesa diretora e o sorteio dos relatores ali no Conselho de Ética. Por isso, sim, violência política de gênero, porque todos os dias nós somos xingadas, ofendidas, ameaçadas, inclusive de morte. E nunca houve nenhuma punição contra nenhum parlamentar que fez isso. O Supremo Tribunal Federal confirmou uma liminar do ministro Luiz Fux, do STF, que proíbe a destruição de provas obtidas com hackers. A investigação é referente à operação spoofing da Polícia Federal, que apurou a invasão de celulares de autoridades envolvidas na Lava Jato, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. A ação foi apresentada pelo PDT em 2019, após notícias de que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria supostamente ordenado a destruição das provas. Foi divulgada hoje a tabela com as montadoras e os modelos de veículos que participam do programa Novo Carro Popular. Os carros com valor de mercado de até R$120 mil contam com descontos que variam de R$2 a R$8 mil. 9 montadoras aderiram ao programa e oferecem 31 modelos de carros populares. Apenas 2 conseguiram o desconto total de R$8 mil. Com isso, os veículos mais baratos podem ser encontrados por R$ 58.990. Antes do programa, os mesmos carros eram vendidos por R$ 68.990, R$10 mil mais caros. Ônibus e caminhões terão descontos de R$ 33 a R$ 99 mil. Os critérios para definir os valores são preço, eficiência energética e a quantidade de peças nacionais usadas durante a fabricação dos veículos. No caso dos veículos pesados, a capacidade de geração de renda também é considerada. Nos primeiros 15 dias, as vendas serão exclusivas para pessoas físicas. O objetivo é exatamente eliminar, principalmente por parte das montadoras, o estoque, de tal forma a utilizar os recursos que seriam destinados ao estoque para investimentos em evolução tecnológica. A sociedade também tem o seu ganho, no sentido de que estará usufruindo de um preço a menor daquilo que realmente seria praticado caso não tivesse esse tipo de incentivo. A medida provisória concede créditos tributários às montadoras. Os valores são de 500 milhões para automóveis leves, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. O programa deve ser finalizado quando o limite de crédito no valor de R$1,5 bilhão for totalmente utilizado. Como a adesão foi positiva, a medida, que poderia durar até 4 meses, pode acabar em até 30 dias. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, o movimento em algumas concessionárias supera os 260% depois da implantação da medida. Para transformar o interesse do consumidor em vendas, algumas montadoras estão oferecendo descontos adicionais. Raimundo não perdeu tempo. A experiência de 2 décadas vendendo carros pesou e ampliou os descontos para os carros seminovos. O zero a gente está dando o desconto do governo já, e no usado a gente baixamos o preço
porque automaticamente o preço do zero abaixou, o usado cai um pouco. Quem estava esperando por preços mais atrativos começou a aparecer nas concessionárias. Eu vim comprar um carro assim, para ir trabalhar só. Um carro pequeno, barato, econômico. Já o Adeilton aproveitou o desconto para ajudar o filho a comprar um carro para trabalhar. Que tipo de carro vocês estão procurando? Ali, ó, para sedã, automático, essas coisas. E qual o critério de escolha? Que seja bom, que não quebre. O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que o programa para baratear os preços dos carros não deve ser prorrogado. O repórter Igor Damasceno acompanhou o anúncio de Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Foi num evento das montadoras aí em Brasília que o vice-presidente falou, né? Exatamente, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda e a todos que nos acompanham. A declaração do vice-presidente foi durante uma participação dele aqui em Brasília do seminário da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos. Segundo Geraldo Alckmin, o governo federal só pode disponibilizar 1 bilhão e 500 milhões de reais para o programa que reduz o preço dos veículos, sendo que esse montante deve ser dividido entre carros, caminhões e ônibus. Além disso, a expectativa da equipe econômica do presidente Lula é que a taxa básica de juros caia já nos próximos meses, o que, consequentemente, deixaria os carros mais baratos. O BNDES também deve disponibilizar, em até 4 anos, cerca de 20 bilhões de reais para incentivo a pesquisas e compra de tecnologia de carros híbridos. O montante também deve ser utilizado para estimular o uso do etanol, que é menos poluente. Voltamos ao estúdio. Aqui no Brasil, com a chegada de um grande número de imigrantes nos últimos anos, aumentou também o número de restaurantes. Muitos estrangeiros investem na culinária do país de origem para conquistar o paladar dos brasileiros. Júlio veio de Cuba para o Brasil há 17 anos por causa da namorada mineira. Ele é chefe de cozinha e passou por diversos estabelecimentos de Belo Horizonte antes de abrir o próprio restaurante em setembro de 2020. Brasileiro gosta da comida cubana, tudo está indo certo, graças a Deus. Um dos pratos mais consumidos pelos cubanos é também um dos mais pedidos pelos mineiros, o Delícia Bodeguita. Mouros e cristianos, que é o arroz cozido com feijão preto, o abacaxi grelhado e a carne de lombo grelhada também e o vinagrete com manga. Este casal veio ao restaurante pela primeira vez e gostou da novidade gastronômica. A comida dele é ótima, tem semelhanças com a gente, eu acho, com o amor, o carinho. Mineiro parece muito Cuba, igualzinho, parece que tu tá em sua casa. Segundo a Organização Internacional para Imigrações, mais de 58 mil imigrantes de diversas nacionalidades moram em quase 500 municípios mineiros. Muitos trazem junto a culinária típica e contam com o Sebrae, o serviço de apoio às micro e pequenas empresas para empreender e abrir o próprio negócio. Eles conseguem contar suas histórias, conseguem trazer a sua tradição para o novo país, ainda relembrar e ter grandes memórias afetivas e conseguem se dar muito bem nesse setor da alimentação fora do lar. Desde o século passado, a comida árabe faz muito sucesso aqui em Belo Horizonte. Essa lanchonete foi inaugurada há pouco mais de 6 anos. Os donos são 2 irmãos sírios que vieram para Minas Gerais por causa da guerra no país deles. O Abud e o Ahed decidiram abrir o negócio depois de trabalhar no setor de alimentação. Tem várias opções para todo mundo. Quem que coisas veganas, temos coisas vegetarianas, coisa com carne. Para chamar a atenção dos clientes, eles criaram o PF Árabe. Arroz com lentilhas, 2 espetos de kafta ou 3 bolinhos de grão de bico, além de 2 tipos de pastas. A gente ficou sabendo que o almoço brasileiro aqui é muito famoso, aqui, o arroz, feijão, que não pode faltar na mesa dos brasileiros, né? Eu já experimentei sim, vale muito a pena. Quibes, esfirras, o tradicional pão sírio e os famosos doces árabes também caíram de vez no gosto dos belo-horizontinos. Pela nossa qualidade de comida, a gente conseguiu passar essa pandemia sem crise. Sem crise, porque o povo gosta muito da comida árabe. E com fome. No Rio de Janeiro, os pacientes não precisam mais esperar meses ou até anos para consultas e exames oftalmológicos. Com a inauguração do Centro Carioca do Olho, as filas de espera na capital fluminense foram zeradas. Os médicos suspeitaram que Luiz poderia ter um glaucoma
Ele fez exames mais específicos no Centro Carioca do Olho e aguarda o resultado. Foi rápido, a estrutura aqui foi maravilhosa. Muito bom aqui, graças a Deus. Já o João tem histórico de glaucoma na família e procurou a unidade com uma queixa. Eu não conseguia ler direito, porque as palavras estavam parecendo desfocadas. O centro tem capacidade para realizar cerca de 52 mil atendimentos por mês. Inaugurado em fevereiro deste ano, já é o maior prestador de serviço oftalmológico do SUS a nível nacional. Com ele, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio conseguiu zerar a fila de pacientes que aguardavam atendimentos relacionados a glaucoma. Os pacientes são encaminhados através da Central de Regulação. A espera era de quase 2 anos. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e muitos pacientes que aguardavam na fila poderiam estar sofrendo com essa doença e perdendo a visão de maneira irreversível. Quanto mais cedo a pessoa descobrir que tem a doença, mais fácil é para a gente controlar e menos essa pessoa perde da visão. A unidade conta com 150 médicos de todas as especialidades oftalmológicas e até com uma ótica gratuita. A ideia agora é preparar a unidade médica para a realização de transplantes. A gente tem no momento já um setor de córnea funcionando com o projeto da gente ter ano que vem um banco de olhos aqui para poder ser hospital transplantador. Todos explicam muito bem assim o que realmente a pessoa está fazendo. Então é muito bom. O centro assim está sendo assim um diferencial muito grande. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Obrigada pela audiência. Nos encontramos amanhã, 7h20 da noite. Esperamos por você. Tchau. Uma ótima noite. Boa noite.